Amém. Boa noite. Tudo bom? Então tá bom. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios 2. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida atualizada, mas pode seguir na versão que você tem aí. 2 Coríntios 2, capítulo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. Vamos orar aqui, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, que essa palavra aqui seja luz para os nossos pés, que essa palavra aqui seja vida para nós, que a gente possa ser restaurado, ser lavado hoje, que a gente possa entender mais um pouquinho do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá, eu li um texto aqui que fala sobre que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o cheiro de Jesus aqui nessa terra. Nós somos a fragrância do reino de Deus. E como o olfato é importante nas nossas vidas. Aquele cheiro de café, anunciando amanhã, né? Às vezes eu estou dormindo assim, eu sinto o cheiro do café do vizinho. Aí eu vejo que é hora de acordar, né? Quantos perfumes? Perfume da sua esposa, né? Ou da sua namorada, né? O cheiro da sua avó, eu lembro do cheiro da minha avó. Viu? O cheiro, então o olfato é muito importante nas nossas vidas, né? Cheiro de flores. Flores. Quem é mulher aqui e gosta de receber flores? Ninguém? Levanta a mão aí, você que é mulher e gosta de receber flores. Aí fica a dica, os maridos, os namorados aí, viu? O cheiro de flores anuncia o amor, anuncia a paixão, anuncia que você é amada, né? Então o olfato anuncia isso. Mas às vezes o cheiro das flores, que é o mesmo cheiro, ele pode anunciar coisa ruim. Ele pode anunciar um velório. Eu lembro do cheiro do velório do meu avô. Eu lembro do cheiro das flores. Então, gente, o olfato é muito importante para a gente. Quando eu perdi meu olfato, quando eu tive Covid, é ruim demais. Eu fiquei meses sem sentir o cheiro de nada. E depois de alguns meses com o olfato tudo atrapalhado, eu senti o mesmo cheiro de shampoo em todos os shampoos. Acho que até o shampoo do cachorro tinha o mesmo cheiro do shampoo que eu usava na cabeça, né? E tanto que é ruim, o dia que eu peguei Covid, eu enfiei o nariz assim, no pote de café, e inspirei. Cadê? Não sentia cheiro de nada. Falei, misericórdia, Jesus. É Covid mesmo, né? Então o olfato é muito importante para a gente. E o Paulo, ele usa esse tema aqui, ele usa essa metáfora do olfato para falar com a gente. E a Bíblia, ela está recheada de cheiro. A Bíblia está recheada de olfato, porque de aromas, porque começa lá com os sacrifícios do Antigo Testamento, que a fumaça do holocausto sobe como aroma suave a Deus, né? A gente passa por cantares, que tem os cheiros, né, dos perfumes de cantares. A gente
passa pelo Novo Testamento, onde a gente lembra da fragrância, do aroma que a mulher quebrou aquele vaso de alabastro de um perfume caríssimo para ungir Jesus, né? E a Bíblia está recheada de cheiros bons, mas a Bíblia também está recheada de cheiros ruins, do maná que apodreceu e cheirou mal. Do Salmo 38, diz que os pecados geraram feridas psicossomáticas, né? E essas feridas cheiravam mal. A gente vê Lázaro, quando morreu, e Jesus ressuscitou ele, falaram para Jesus: mas Jesus, o Senhor vai ressuscitar Lázaro. Já faz 4 dias, né, que ele está lá dentro, ele já está cheirando mal. Mas Jesus é aquele que transforma o mau cheiro da nossa vida em perfume. Jesus é aquele que transforma o cheiro de morte da nossa vida em cheiro de vida. Jesus é aquele que nos resgatou da morte para a vida. Esse é o nosso Senhor. Esse é o perfume, essa é a fragrância que a gente carrega. E quando aqui a gente lê esse texto, a gente tem que entender uma coisa: o que Paulo está falando aqui? A respeito de triunfo, de cheiro, de procissão, cheiro de vida, cheiro de morte. O que quer dizer isso aqui tudo? Então eu vou explicar. Isso aqui é o seguinte: naquela época, na antiguidade, quando os generais eles ganhavam a guerra, por isso que a gente cantou hoje, o nosso general é Cristo. Quando os generais ganhavam a guerra, eles faziam uma procissão na cidade, trazendo os prisioneiros, trazendo os despojos de guerra. E aquilo era uma festa para anunciar para a cidade, para anunciar para as pessoas que a batalha estava ganha, que a guerra estava ganha. E enquanto eles faziam aquela passeata, aquela procissão na cidade, os generais romanos, eles queimavam incensos e lançavam perfumes. Então, para anunciar a vitória, para anunciar que a batalha foi ganha, para anunciar o êxito da batalha, eles perfumavam o ambiente, eles perfumavam a cidade, eles perfumavam o local. E aí, o Paulo usa essa metáfora muito comum naquela época, muito conhecida naquela época, para falar que Deus nos conduz em triunfo. Triunfo é o nome dessa procissão. Então, quando Paulo diz aqui que Deus nos conduz em triunfo, Deus está nos conduzindo para anunciar a vitória que nos foi dada por meio de Jesus. E essa vitória que nos foi dada por meio de Jesus, ela tem um aroma agradável. E nós somos esse aroma, nós lançamos esse aroma no ar. Nós lançamos essa fragrância no ar quando a gente é conduzido em triunfo. Olha só, Paulo, ele tinha passado muitas dificuldades aqui. Paulo, ele tinha passado muitos perrengues. Paulo tinha acabado de desencontrar de Tito, e aquele desagradou muito o coração de Paulo. Se você ler 2 Coríntios aqui, um capítulo anterior, ele teve um problema lá na Ásia. Eles quase foram esfolados vivo pela população. Eles tiveram que sair fugido. Ele achou que ia morrer. E depois disso, tudo aquilo que ele tinha planejado foi por água abaixo, porque ele tinha planejado encontrar o amigo dele, não foi possível encontrar o amigo dele. Então, aparentemente, que tudo que vinha acontecendo na vida de Paulo ultimamente, era só tragédia, era só derrota. E mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante desses perrengues, mesmo diante dessas aparentes derrotas, Paulo chega e começa a escrever aqui em lágrimas. Ele fala que escreve esse livro em lágrimas. Ele fala assim: graças a Deus, que nos conduz em triunfo.
Graças a Deus que nos conduz em triunfo, que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os perrengues, apesar de tudo aquilo de ruim que aconteceu na minha vida até agora, Deus tem me conduzido em triunfo, e eu dou graças a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, quando a gente passa por perrengue nas nossas vidas, não significa que nós estamos derrotados. Mas pode significar e significa que Deus, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, Ele tem nos conduzido em triunfo. Porque a vitória nos foi dada por intermédio de Jesus. E todas as coisas da nossa vida têm que apontar para Jesus e tem que glorificar o Filho. Então, pneu do carro furou, Deus está te conduzindo em triunfo. A corda da guitarra arrebentou antes do culto, Deus está me conduzindo em triunfo. Isso eu estou falando das coisas pequenas da vida. Mas Deus nos conduz em triunfo quando tragédias grandes acontecem também. Deus nos conduz em triunfo quando a enfermidade bate a porta, quando a desesperança bate a porta. Deus nos conduz em triunfo mesmo quando a nossa conta está no vermelho. Deus nos conduz em triunfo mesmo quando o luto chega na nossa vida e na nossa casa. Deus nos conduz em triunfo quando a tempestade vem. Deus nos conduz em triunfo quando as tragédias aparecem. Porque na maioria das vezes, se não em todas, é Deus que é o regente das tempestades na nossa vida. Ele é o dono da tempestade e Ele rege a tempestade da maneira que Ele quer, para nos conduzir em triunfo, para nos trazer um ensinamento, para nos fazer pessoas melhores. Amém? Entende o que eu estou falando? Que mesmo diante das aparências derrotas, nós somos vitoriosos. Amém? Mesmo diante da tempestade avassaladora, desesperadora, Deus está nos conduzindo em triunfo. Guarda essa, triunfo. Guarda essa, Deus nos conduz em triunfo. Deus nos conduz naquela procissão, igual aquela procissão lá em Roma, que os generais faziam. Jesus é nosso general, e a gente está nessa procissão com Ele, exalando a boa fragrância, exalando o bom perfume de Jesus. Então aqui no versículo 14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não tem jeito da gente ser conduzido em triunfo na nossa vida se não for em Cristo. Em Cristo nós somos conduzidos em derrota. Aliás, sem Cristo nós somos conduzidos em derrota, mas em Cristo nós somos conduzidos em triunfo. E quando que Deus nos conduz em triunfo? Quando? Em que momentos? Graças a Deus, porém, a Deus que em Cristo, leia na sua Bíblia, fala para mim a palavra mágica, sempre. Deus sempre nos conduz em triunfo. Aqueles que estão em Cristo sempre estão sendo conduzidos em triunfo, gente. Sempre. É sempre, não é às vezes. Não é às vezes, é sempre. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E mesmo que eu morra, que esse corpo aqui morra, eu vou ter vida eterna, então o triunfo está garantido. E Ele nos conduz em triunfo em qualquer situação, eu já falei aqui. E por meio de nós, Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então, através de nós, por meio de nós, o Senhor Jesus, nessa procissão da vida, Ele está exalando a fragrância dEle através das nossas vidas.
E aí a pergunta que eu faço aqui para nós hoje, para mim, para você: qual rastro você tem deixado? Qual fragrância a gente tem exalado nas nossas vidas? Onde a gente vai? Com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente precisa, que nos pedem ajuda. Qual fragrância a gente tem exalado? Pensa nisso. Que rastro a gente está deixando nessa terra? Quando a gente passa na vida de alguém, qual rastro você deixou? Qual rastro eu deixei? Lembranças boas? Perfumes bons? Memórias olfativas espirituais, se é que existe memórias olfativas espirituais, né? Boas. A gente está falando de memória olfativa. O olfato nos traz memórias olfativas. Do que as pessoas pensam, recordam, quando pensam na gente, quando pensam em você, quando pensam em mim? Alguém que exala um bom perfume? Alguém que exala o perfume de Cristo? Ou alguém que não exala nada? Ou alguém que exala um mau cheiro? E agora eu estou falando de coisas espirituais. Espero que todo mundo entenda aqui que eu estou falando de coisas espirituais, não de fedor. Porque se eu ficar sem tomar banho, geralmente eu fico, né, bem? Mas aí a Fernanda, lá em casa, é fiscal de banho, né? Eu tenho uma fiscal de banho lá em casa, que ela manda eu tomar banho. E às vezes eu obedeço. Mas é isso aí, né? No frio é difícil, amor. Você sabe, né? Tem misericórdia de mim. Então, meu irmão, eu posso estar fedendo, sem tomar banho. Mas se eu estou exalando o bom perfume de Cristo, que são as minhas atitudes, que são o fruto do Espírito, que são... gente, são as coisas boas que Deus coloca na vida da gente. As pessoas vão ter lembranças boas. As pessoas não vão ter lembrança. Nossa, eu lembro do Enoque, ele era cecesudo, mas ele era gente boa, ele era de Jesus. Eu via Jesus na vida dele, né? Eu via Jesus na vida dele. Isso é o que importa. Mas toma banho, gente, pelo amor às pessoas, né? Passa desodorante, viu? Então, o importante é exalar o bom perfume de Cristo. Não adianta, Deus falou comigo, ó. Eu vou falar um negócio aqui que Deus falou comigo. Meu hiperfoco agora é perfume, né? Eu virei o doidinho dos perfumes lá. Quem me conhece de perto sabe que há alguns meses atrás eu virei um entusiasta de perfume, né? Mas Deus falou assim comigo, Enoque, não adianta você estar cheiroso de perfume, tal, usar o perfume para a ocasião correta, colecionar esses decantezinhos de perfume aqui, se você não exalar o perfume de Jesus. Você pode estar cheirosão, né? Você pode passar o melhor perfume, que você vai estar fedorento para as pessoas. As pessoas vão ter uma lembrança muito ruim do rastro que você vai deixar na vida delas. Então, tudo bem, você pode estar cheiroso, passa seu perfuminho lá, mas exala o perfume de Cristo, que é o principal perfume da sua vida. É o seu perfume assinatura. O seu perfume assinatura tem que ser Jesus, tem que ser a fragrância de Cristo. Amém? Então, voltando aqui para o texto, né? Aqui está escrito sola scriptura. Vamos voltar para o texto. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Então, Paulo, ele fala que esse perfume exalado de Cristo, exalado por nós, ele tem dois aromas. Ele tem aroma de vida, mas ele tem aroma de morte também. Tem aroma de morte? Tem aroma de morte. Para quem que é o aroma de morte?
Geralmente nesses triunfos, nessas procissões de triunfo, eles iam trazendo os prisioneiros de guerra, os soldados que foram presos, generais que foram presos do campo inimigo. E para esses que estavam lá aprisionados, acorrentados na mesma procissão, sendo desfilados e mostrados nas ruas da cidade, eles sentiam o cheiro dos perfumes, dos aromas, dos incensos que eram queimados e lembravam assim: puxa vida, eu sou inimigo, eu estou preso, eu vou morrer. Mas para aqueles que eram do exército, do povo, que tinham ganhado, eles lembravam que aquilo era uma vitória. Então a mensagem do Evangelho, para alguns, ela tem cheiro de morte. Por quê? Por quê? Mas o Evangelho não é a boa nova? É a boa nova para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, ela é uma má nova. Ela é uma má notícia. A boa nova é que Jesus veio, ressuscitou, Jesus nos ama, Jesus se entregou no nosso lugar. Essa é a boa nova. Mas existe uma outra face da moeda, que é o que Paulo descreve aqui como cheiro de morte, para aqueles que não aceitam o Evangelho, para aqueles que não reconhecem Jesus como o Senhor e o Salvador. É o cheiro de morte, aqui ó. Para com este cheiro de morte, aqueles que estão se perdendo. Aqueles que estão se perdendo, quando eles sentem o aroma de Cristo e deliberadamente, de propósito, falam: eu vou continuar me perdendo, vou continuar aqui na perdição. Esse cheiro é cheiro de morte. Aí Paulo faz uma pergunta aqui. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Quem, porém, é capaz de exalar o bom perfume de Cristo? Quem? E por meio de quem? Ele já está falando aqui, a gente já sabe a resposta. Quem é capaz de exalar o bom perfume de Cristo? Não é, gente, não é pela nossa capacidade. Tudo que tem de ruim em mim é eu mesmo, viu? Tudo que tem de bom em mim é Jesus. Não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi ela em algum lugar aí, e eu achei interessante. Então, olha só. Ele responde essa pergunta aqui, ó. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Aqui no capítulo 3, verso 5, ó. Passa para outro capítulo aí que a gente vai responder, ó. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade de exalar um bom perfume vem de... A nossa capacidade de refletir Cristo vem de Deus, é do Espírito Santo que habita em nós. Então, gente, não é por nós mesmos. É porque Deus é bom e Ele habita em nós. E a gente aprendeu com Ele como perdoar, porque a gente já foi perdoado. Isso é o que Paulo fala aqui, ó, uns 2 capítulos antes. A gente só consegue consolar alguém porque nós fomos consolados. A gente só consegue perdoar alguém por quê? Porque nós fomos perdoados. A gente só consegue amar alguém por quê? Porque nós fomos amados e nós entendemos o que é o amor. A gente tem que aprender com Jesus a ser igual a Ele. A gente tem que aprender com o nosso mestre. Ele fala, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Não foi isso que o JB pregou lá hoje cedo?
Então a gente tem que aprender com Jesus, a mansidão. A gente tem que aprender como Jesus foi manso. A gente tem que aprender como Jesus foi humilde. Jesus se humilhou. Existe uma coisa muito diferente. Jesus não foi humilhado, mas Jesus se humilhou. Porque ele estava numa posição de rei, Senhor do universo, dono e criador de todas as coisas. Esse Deus, que é esse ser, é impossível ser humilhado, porque ele é soberano, ele é o Deus de todas as coisas. Mas Jesus, nessa posição de Deus, ele se humilhou. Impossível humilhar Deus, a não ser que ele se humilhe, a não ser que ele se ajoelhe diante de você para lavar seus pés como um servo. Então, humildade a gente aprende com Jesus. Humildade a gente aprende com o nosso mestre. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém, gente? Então, continuando aqui, no verso 17, fala assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha só, quanta gente mercadejando a palavra de Deus. Quanta gente falsificando a palavra de Deus, para deixar ela mais palatável, para deixar ela mais barata. Uma vez eu entrei num Uber, e sentei assim no banco de trás, eu olhei o banco da frente, tinha uma prateleira assim, uma prateleira cheia de perfume. Cheia de perfuminho, né? Sabe aquele perfume imitação de perfume bom? Tinha um punhado assim. E aí o Uber foi conversando comigo, foi entrando na minha mente, e eu saí do Uber com 4 perfumes daqui. Ele entrou na minha mente, gente. Isso tem tempo. Isso foi antes de eu ser o doidinho dos perfumes, né? Alguém pode trazer mais água para mim, por favor? Tá. Aí, gente, o que acontece aqui? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que comprando um perfume imitação, né, a gente vai cheirar bom igual o outro. É mentira, não vai. É a mesma coisa com o Evangelho. Quando a gente quer viver um evangelho falsificado, ou quando a gente se alimenta de um evangelho falsificado que parece, mas não é, a gente não vai exalar Cristo. A gente não vai exalar o genuíno perfume. Então, Paulo está falando que a gente não mercadeja o evangelho, a gente não deixa ele mais barato, a gente não vende o evangelho, a gente não falsifica o evangelho. Mas a gente fala na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus. Obrigado, irmão. Valeu. O perfume falsificado, você passa ele, a hora que você passa até parece que vai. Mas depois ele toma outro rumo de aroma. Ou às vezes aquele aroma passa, ele não tem fixação, né? Não tem fixação. Ai, gente. É a mesma coisa. O evangelho falsificado, ele não fixa nas nossas vidas. É fogo de palha. É fogo de palha. Você está ali, sentiu aquele barato de estar junto com o povo de Deus. Vou revelar aqui o evangelho, vou participar aqui um pouquinho das coisas do reino, aqui na igreja, vou agregar com esse povo aqui que parece ser legal, né? Mas se não for genuíno, se não for verdadeiro, se não for autêntico, aquilo passa. Aquilo passa. Então, que a gente possa, na nossa vida, viver o evangelho com autenticidade, que a gente possa viver nas nossas vidas o evangelho genuíno, sem falsificações, sem mercandejar esse evangelho. Amém?
E não gasta dinheiro com perfume imitação, não. Gasta dinheiro com perfume de verdade, viu? Rende mais, é melhor. É a mesma coisa com o Evangelho, tá bom? Às vezes o barato sai caro, como diz o velho ditado, né? Então a graça barata, meu irmão, ela sai cara. Graça barata sai caro. O Evangelho palatável sai caro, né? E é isso. 3 coisas importantes para fechar aqui, ó. O que a gente tem que viver e como que a gente tem que viver esse Evangelho para exalar esse bom perfume de Cristo? Na presença de Deus. A gente tem que estar, para exalar o bom perfume de Cristo, na presença de Deus. Lê a Bíblia, ora, entra para o seu quarto. O Pai que te vê em secreto vai te abençoar. Viva na presença de Deus. Que o Espírito Santo seja presente nas nossas vidas o dia inteiro, o momento todo, não somente domingo. Assim a gente vai exalar o bom perfume de Cristo. Com sinceridade, sem mentira, sem hipocrisia, sem barganhas com os irmãos, sem negociatas com os irmãos, sem vaidade, mas com sinceridade. E da parte de Deus, que quando a gente for conversar com as pessoas, for exortar uma pessoa, for consolar uma pessoa, for aconselhar uma pessoa, for fazer o bem para alguma pessoa, que seja da parte de Deus e não da nossa parte. Então Paulo ensina aqui, ele nos dá a fórmula para a gente exalar o bom perfume de Cristo. Presença de Deus na nossa vida, sinceridade e da parte de Deus, falar da parte de Deus, não por nós mesmos, não de nós mesmos. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e fazer a gente entender isso. Que a gente está nesse mundo, nessa terra, sendo conduzido em triunfo. E para exalar o bom perfume de Cristo. E para abençoar as pessoas. Jesus tem e escolheu a sua igreja para exalar esse bom perfume. Jesus escolheu o seu povo para exalar o bom perfume dele, da parte dele. Então que a gente possa ser essas pessoas, que a gente possa ser esse povo cheiroso, viu? Fala assim, eu sou cheiroso, fala. Pode falar, eu sou cheiroso, porque eu exalo o perfume de Cristo na minha vida. Amém? É isso aí, gente. E agora a gente vai partir para uma parte muito importante da nossa celebração, que é o culto. Traduzido aqui em forma de ceia. Tá? É o momento do culto, traduzido em forma de ceia, onde a gente lembra, onde a gente celebra, onde a gente traz à memória aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Trazer à memória a morte do nosso Senhor Jesus. Trazer à memória a entrega do nosso Senhor Jesus. Então sintam-se livres para ceiar. Quem pode ceiar? Todo aquele que entendeu que Jesus é o seu Senhor. Ceia, participa do banquete. A mesa do banquete é para todas as categorias de pessoas. Eles vão entregar os elementos aqui. Pode entregar, irmão, que eu vou explicar alguma coisa aqui. Obrigado, Deus abençoe. A banda pode subir aqui. E vamos fazer esse momento assim com música. O pão
representa o corpo de Jesus, que foi entregue em favor de nós. O Deus que se fez corpo, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse homem, esse corpo, foi entregue por nós. Ele foi entregue na cruz, mas ele também foi entregue toda a sua vida, toda a sua existência. Tudo aquilo que o corpo de Jesus fazia foi para nos abençoar na eternidade. Desde o nascimento até a morte. Tudo aquilo que o corpo de Jesus passou como homem, tudo aquilo que Cristo passou como homem, foi para abençoar a gente na eternidade. E o sangue, que é representado pelo suco de uva, pelo vinho, ele foi derramado no madeiro, foi derramado na cruz, foi derramado com as chicotadas, foi derramado com o suor que ele suou sangue no Getsemane. Então cada gota do sangue de Jesus foi derramada em nosso favor. E também vai repercutir na nossa eternidade. É para nos abençoar nessa terra e na eternidade. Então eu digo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, têm os seus pecados perdoados, têm a sua vida transformada, são novas criaturas, somos novas criaturas por meio de Jesus, que derramou a sua vida, derramou o seu sangue em nosso favor. Fecha seus olhos, vamos orar. Fala: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se entregou. O Senhor entregou o seu corpo. O Senhor entregou o seu sangue na cruz. E que isso possa refletir nas nossas vidas para a eternidade, Senhor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos lavou de nossos pecados e nos transformou em novas criaturas, novas pessoas que vão refletir a imagem do Senhor Jesus, que vão exalar o bom perfume de Cristo. Obrigado, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor é quem nos faz exalar o seu bom perfume, o aroma suave. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado por esse tempo, obrigado por essa comunhão, obrigado por essa casa, por essa igreja, por essa comunidade. Obrigado pelos irmãos da garagem que vieram aqui cultuar todo mundo junto. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado pelos visitantes, abençoe cada um que esteve presente aqui, ouvindo a Tua palavra, se alimentando da Tua palavra, que essa palavra não volte vazia em nome de Jesus. E nós te louvamos pelo Seu corpo, pelo Seu sangue entregue por nós, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Pode comer, pode beber. Se quiser repartir com seu irmão aí, fica à vontade. Se quiser ter um tempo aí introspectivo com Deus, fica à vontade. Somos livres.